Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Quando se encontraram, amém? E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você dará-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 24. Ao acordar, José fez com que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. E perguntaram-lhe, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. E perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorar. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aqui vai se tratar de simplesmente Maria, a qual Jesus achou graça, a prometida, a agraciada, aquela qual Jesus viu e por ser virgem ali, achou graça nela e queria que através dela se cumprisse o que dele seria feito. Uma promessa não muito normal, uma promessa muito grandiosa, a qual seria através de uma virgem, a vinda de Jesus. Maria, nós bem sabemos que Jesus, após agraciá-la, ela vai ficar meio que assustada, porque não é fácil você receber uma promessa e de repente de Deus. Maria, ela vai perguntar como seria e através de quem seria isso. E ali ela vai ser informada que seria através do Espírito Santo. Aqui eu aprendo uma coisa. Primeiro, ela ficou com medo. Depois ela aceitou. Muitas das vezes você pode até ter medo, mas quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Ele cumpre. Você pode até ficar meio ressabiado. Será que é isso mesmo? Será que é verdade que Deus está falando? Pode ter certeza que Ele vela pela sua palavra. E bem sabemos que uma mulher, quando ela fica grávida, ela leva um certo tempo na gestação e ela passa, a criança, ela começa, o Espírito Santo, foi introduzido ali pelo ventre de Maria, o poder do Espírito Santo, e ela vem ficar grávida. E o que me chama a atenção é que ela vai e a criança começa a se formar. É normal. Uma mulher, quando ela fica grávida, ela passa por um tempo de formação da criança, e esse tempo é de 9 meses. Parece que eu vejo Maria com todo cuidado, todo carinho, porque a promessa que ela carrega não é uma promessa pequena, é uma promessa grande. Não é qualquer promessa, Maurício. É uma promessa extraordinária, uma promessa que nunca mais vai ser vista, vai ser gerada por intermédio do Espírito Santo. E ela essa criança começa a se formar, começa a crescer ali os olhos, as mãos, os pés. E muitas das vezes, toda promessa, quando ela é formada, ela vem acompanhada com algumas dificuldades, né? O interessante é que ela vai, como mulher, vai passar por esse processo. E assim é eu e você. Viemos até a presença de Deus, chegamos, não como Maria, pura, mas cheio de pecado.
Aí Deus vem com a sua misericórdia, nos alcança. Sabe, Ele dá aquele pano de misericórdia, começa a nos limpar, a nos purificar, passo a passo. Aí Ele faz uma promessa. Aí você já se assusta, opa, calma aí. Mas eu acabei de chegar e ele já fez uma promessa que talvez você é um pregador, você é um levita, você é um profeta, você é um diácono da casa do Senhor. Como assim? Logo eu que acabei de chegar, todo sujo, já recebi a promessa. Mas Deus, Ele não vê como você vê, Ele vê diferente. E aí Jesus, essa promessa começa a se formar. E na sua vida não é diferente. Nós passamos por alguns processos, né? Passamos por alguns processos. Juntamente nesses processos vem a dificuldade. O interessante é que quando ela recebe essa promessa, começa a se formar, ela se assusta, começa a se formar. Jesus, Ele dá graça a ela ali, mas porém ela não conta para José. Ela vai guardando esse segredo que Jesus fala para ela. E começa a crescer. E eu creio que, entrando na mensagem, entrando na história, que José, um certo dia, chegando do serviço, ele vai começando a ver a diferença. Pode ser que ele nota alguns enxoos de Maria, porque é normal de uma gravidez. Talvez ele perceba, mas ele não comenta nada de primeira instância. E um certo dia ele vai chegar e vai dizer: ué, como assim? Já está formando a barriguinha, está diferente, está com algo dentro. Mas como pode se é uma virgem e a gente não tiver uma relação? E aí, interessante que José, muitas vezes, pode ter pensado: é fruto do pecado. Porque ele e ela não teve relação. Como que isso pode acontecer? E a palavra vai dizer que ele arquiteta em pensamento um plano de fugir, porque ele não aceita, a princípio, Maurício, que ela esteja grávida. Pô, minha esposa, não tem relação, como que isso pode acontecer? E ali a palavra vai dizer que ele arquiteta esse plano, mas também não fala para Maria. Ele só arquiteta, ele pensa. E o interessante é que quando ele pensa nisso, muitas vezes eu e você também não é diferente. Se eu for perguntar aqui, já por diversas dificuldades, muitas pessoas que já passou por alguns momentos difíceis, seja no casamento, seja na vida financeira, pensa em desistir, abandonar no secreto. Mas o interessante é que Deus, como Deus, Ele não deixa nada escondido, Ele tem um plano também. José, ele está pensando que só ele tem um plano, mas Deus também, Ele tem os seus planos de trabalhar na minha e na sua vida. Aí a palavra vai dizer que Ele envia um anjo. Eu perguntando ao Senhor, e vai visitar José, esse anjo vai visitar José em sonhos. E ali eu estudando, eu perguntei ao Senhor: mas por que visitou em sonhos? E por que Deus falou para José, envia um anjo e não manda alguém entregar para ele? Quem sabe um amigo, um vizinho, quem sabe um parente? Jesus falou assim: porque tem momentos na minha e na sua vida que eu e você, eu, como Deus, preciso chegar a um tete a tete com você. Tem momentos na minha e na sua vida que Deus, Ele até usa o irmão, a irmã, a mãe, o pai, quem seja. Mas tem momento que é momento dele chegar e ficar tete a tete com você. E aí diz que ele vai pensar, um anjo vai chegar nele e vai falar que para ele ficar tranquilo, que o que será gerado de Maria não é nada enganoso, não é nada fruto do engano, porém é algo que Deus prometeu. É algo extraordinário, algo jamais visto, algo, quem sabe, nós não vamos ver mais isso acontecer. E aí ele começa em sonhos, Deus começa a falar com ele. E o interessante é que Deus não fica só, o anjo ali não vai ficar só em falar com José. Ele vai falar para José: agora, além de você estar sabendo que não é fruto de engano, você agora tem que dar um nome. O interessante é que quem vai gerar, que está para gerar, é Maria. E a palavra diz que José é descendente de Davi. Então, o que eu entendo aqui nessa noite? Talvez a Viviane vai gerar, Maurício, mas Deus colocou você para acompanhá-la. Então quer dizer o que com isso? Deus ainda une o propósito.
Deus ainda ele no propósito, porque José de imediato ele está querendo ir embora. Aí Deus vem, a sua misericórdia, envia um anjo e fala para ele: o que está sendo gerado dela não é fruto de engano, é gerado de mim. É gerado de mim, é gerado de Deus. E aí o interessante é que José, o anjo vai continuar a falar com ele, ele vai dar um nome. E o interessante é que Deus precisava de Maria, que era virgem e pura, mas também precisava de José. Por que precisava de José? Porque de quem que é a descendência? Então eu falei que Jesus nasceria de quem? A descendência de Davi. Então automaticamente, além de não propósito, então ele precisava não só de Maria. Talvez você tenha passado momentos difíceis na sua vida, talvez com sua esposa, mas foi Deus que te deu. O inimigo pode até tentar alguns planos, trabalhar na área financeira para que você venha desistir do seu casamento, a sua esposa possa. Mas como assim? Esse mês não conseguimos pagar a conta, esse mês não conseguimos comprar o que a gente fez em planos e projetos. Mas tenha paciência, porque Deus une propósito. E a palavra vai continuar dizendo que o anjo vai continuar falando com José. E aí ele vai começar a compreender os planos de Deus. Na minha, na sua vida não é muito diferente. Tem momentos, tem pessoas que ele leva um certo tempo para compreender o que verdadeiramente quer, o que Deus quer na vida dela, o que ela faz, os seus propósitos. E comigo não foi diferente. Eu precisei sair da presença de Deus. Depois de 7 anos, voltar para a presença de Deus. Deus novamente, com a sua misericórdia, dá um banho. E mesmo assim, quando eu cheguei, ainda não consegui entender os propósitos de Deus. Continuei levando um certo tempo. E o interessante é que Deus, com a sua misericórdia, Ele ainda cumpre promessas. E a palavra vai continuar dizendo que Ele não só vai dar um nome, mas após Ele dar o nome, seria Emanuel, que Deus é conosco. O interessante é que Deus é conosco. Deus está dizendo para José: vai ser gerado de você, de Maria, vai vir da sua descendência, mas não vai ficar só para vocês. Vai ser com o Maurício, vai ser com o Hermes, vai ser comigo, vai ser com a igreja dele. E o interessante é que Deus, Ele continua com seus planos. Ele é perfeito, Ele não faz promessa e volta atrás. Nesse meio, José, ele acorda. Interessante que Deus fala com ele acordado, dormindo, desculpa. E agora ele acorda. E quando ele acorda diferente. Ele acorda diferente. É o José que está ali pensando em desistir, abandonar. Não acredita que o que está sendo de Maria é fruto de Deus, está achando que é de engano. Mas agora ele vai acordar. Mas ele vai acordar diferente. Desperta, tu que dormes. Não vai só acordar, ele vai acordar diferente. E quando ele acorda diferente, é coisa linda que Deus faz. E José, que não estava entendendo os planos de Deus, agora despertou. Desperta, tu que dormes. José obedece à voz do anjo e faz o que é certo. Recebe Maria. A obediência de José faz com que o seu lar não seja destruído. Deus sempre tem suas maneiras de trabalhar. Na minha, na sua vida não é diferente. A obediência, ela faz com que eu e você viva algo extraordinário e grandioso na presença de Deus. Mas fica só nisso? Não. É dia após dias. Porque a dificuldade, ela não vem hoje e nunca mais a gente vai ter, não. Ela é persistente.
Todos os dias nós temos que levantar, o pastor tem muito dito isso, que a gente tem que se firmar cada dia mais na palavra, cada dia mais na oração, cada dia mais na consagração, cada dia mais na perseverança, na busca, na entrega, na busca pela intimidade. Mas nós só vamos alcançar isso depois que a gente começar a obedecer. Primeiro é preciso obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então primeiro a gente obedece, sacrifica e vive. Obedece, sacrifica e vive. Obedece, sacrifica e vive. Mas aí diz que a promessa agora ela vai se cumprir, ela vai começar, ela nasce. Em Mateus, onde a gente lembra, em Mateus 2, capítulo 2, versículo 1. Aleluia, Jesus. És fiel, Pai. O texto vai dizer assim: depois que Jesus nasceu em Belém de Judeia, no dia do rei Herodes, os magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Agora a promessa nasce. Ela nasceu no meio de um governo que soberbo, um governo difícil. Mas toda promessa, quando é feita por Deus, ela é cumprida. Pode passar a dificuldade que for, o processo que for, mas Deus ele cumpre. Agora muitas das vezes, eu e você como homem, nós também nos fazemos algumas promessas. Esse ano eu vou pegar firme com Deus na leitura, na palavra, vou buscar, vou me entregar. E muitas das vezes nós falhamos. Aí Deus me fez lembrar de Pedro, que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: amo, Senhor, estou contigo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, estou contigo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. Pedro vai e nega. Mas é interessante que depois de Pedro negar, Jesus vai com a sua misericórdia ainda vai alcançar Pedro. Porque você pode negar, você pode tentar fugir, você pode tentar correr, mas ele te pega. Ele te pega. E diz que também tem promessas. Misericórdia, Jesus, dá graça, Pai. Aleluia, Jesus. Toda promessa grande, ela vem com dificuldade, né? Falamos isso. Todas as promessas pelo homem, possa ser que não seja cumprida. Mas também tem promessas que nascem prematura. E bem sabemos que uma promessa prematura, ela nasce talvez por fora do tempo, né? Ela nasce fora do tempo. E ela não está amadurecida ainda, não está, talvez por algumas complicações que ela venha a passar. O interessante é que no reino de Deus é mistério e é coisa linda, porque ela nasce prematura. Pode até nascer prematura, mas ela recebe um tratamento. Ela recebe um tratamento, e esse tratamento ele é poderoso, ele é eficaz, e faz com que essa promessa ela comece a desenvolver, a ganhar vida. Mas também tem aquelas promessas que vêm a morrer, ser prematura. Mas por que ela morre? Porque talvez ela não suporta ali o processo, o tratamento, e ela vem a morrer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. E o interessante é que ela morre. Mas se tem uma pessoa que é especialista em ressuscitar, é Deus. Talvez você se olhe como uma promessa prematura, que talvez você se olhe e fale assim: não tem mais jeito, está morto, não vai reviver, não vai se cumprir na minha vida. Mas Jesus vem com a sua misericórdia e ressuscita. Por que ele ressuscita? Porque ele vela pela sua palavra. Ele cumpre com a sua palavra. E para você tinha morrido,
E Deus faz gerar vida novamente, para que possa ser cumprida na minha e na sua vida a promessa de Deus. Mas a promessa aqui, ela passou por alguma dificuldade, ela nasceu prematura, ela foi feita pelo homem e nasceu prematura. Algumas, elas recebeu o tratamento e sobreviveu. Algumas veio a morrer, mas Deus, como Ele é especialista, Ele ressuscita e começa a gerar vidas. E no versículo 2, para encerrar a mensagem, o interessante é que a promessa já nasceu e é uma promessa grande. E ela tem vida. Ela faz milagres. Ela cura. Ela transforma. Ela liberta. E aí diz que quando os magos vão vir, vai perguntar: cadê a promessa? Já nasceu? Mas cadê a promessa? Eles estavam querendo conhecer a promessa. E eles vêm. Mas essa promessa é interessante, que essa promessa ela é diferente. Ela carrega uma luz, um brilho. Ela carrega, junto com ela, além do brilho, ela carrega como eu posso dizer a palavra aqui? Ela carrega autoridade. Ela restaura. Ela cumpre. E diz que Deus é bom em todo tempo. E aí diz que vem essa luz e eles vão até essa promessa. Começa a acompanhar essa promessa, ela é diferente. Na minha e na sua vida não é diferente. Na sua vida nós passamos muitas vezes por dificuldades, por mortes. Nascemos muitas vezes, pode ser prematuro e vem a viver. Possa ser que passa por mortes, mas depois de tudo isso ela vive. Mas ela, além dela viver, ela começa a carregar um brilho diferente. Ela começa a carregar um brilho diferente. Talvez o interessante é que quando quem veio não foi os de casa, os de Belém da Judéia, foi os de fora. Pode ser que você venha aqui na quarta-feira, você está aqui, muitas pessoas possam te olhar, mas ele não tem promessa. Ela não tem promessa. Mas para Deus, como Ele ressuscita, Ele vela para a sua promessa, vão começar a te enxergar, porque você recebeu um brilho diferente. Você começa a carregar o brilho do Espírito Santo. Você começa a carregar vida. E vida gera vida. Ele vai falar para você assim: mas como assim? Mas eu olhei para ele e não tinha vida. Ele veio na quarta, no domingo não tinha vida. Agora recebeu um brilho diferente. Mas não era ele o cachaceiro, ele o drogado, o viciado, o morto, que para muitos já não tinha mais solução, não tinha mais. Não. Mas Deus fala: tem vida, tem vida. Eu transformo, eu cumpro, eu zelo pela minha palavra. Amém? E assim eu agradeço uma rica oportunidade.